Qual é seu nome? Neymar. Os dribles, né? Aí falam que eu pareço com o Robinho. Tem chance de ser o futuro Robinho ou um excelente jogador. Você acredita nisso? Se Deus quiser, sim. É? Acredito. O que você faria com o dinheiro ganhando assim? Ajudar meus pais, minha família. É muita pressão, né? Mas se Deus quiser, eu vou chegar lá. Vai. Treina pra isso? Treino pra isso. Prodígio. Pessoa que apresenta alguma habilidade ou talento fora do comum. Coisa ou fato extraordinário. Que possui excepcional inteligência ou talento para sua idade. Que é excessivamente talentoso. O que às vezes as pessoas se esquecem é que quando Neymar chegou ao Barcelona, ele já tinha 21 anos. E antes disso, muita coisa já havia acontecido em sua carreira. Ele já tinha disputado 225 partidas oficiais e tinha 198 participações diretas em gols. Em 2012, ele foi proibido de disputar o tradicional prêmio Bola de Prata da revista Placar, que premia os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, pois estava muito acima dos demais jogadores, fato que só havia acontecido uma vez na história, com Pelé. Ele já havia conquistado o Libertadores, Recopa, Campeonato Paulista, Copa do Brasil e inúmeros prêmios individuais, além de ser nomeado 2 vezes para o prêmio de melhor jogador do mundo, mesmo jogando no futebol brasileiro, e ficando inclusive entre os 10 melhores em uma oportunidade. Nós sabemos que a carreira de Neymar sempre girou em torno de muita polêmica, e muito se fala sobre suas escolhas, seus posicionamentos e o rumo que tem sido percorrido pelo camisa 10 da seleção até então. Mas nesse vídeo não vamos focar nisso. Vamos focar no período antes dele se tornar o maior artilheiro da história da seleção brasileira. Antes de se tornar a venda mais cara da história do futebol, antes mesmo da sua chegada ao Barcelona. Enfim, vamos focar no início de um dos maiores talentos do futebol brasileiro, o surgimento de mais um menino da vila, até ele se tornar a venda mais cara da história do futebol brasileiro. O período em que Neymar era realmente o menino Ney. Neymar nasceu no dia 5 de fevereiro de 1992, em Mogi das Cruzes, na região metropolitana de São Paulo. E parece que se você nasceu nesse dia, já está um passo à frente para se tornar um craque. Ele herdou o nome de seu pai, que também foi jogador de futebol profissional, e que teve sua carreira interrompida por quase 1 ano, devido a um grave acidente de carro. Ele estava indo com a família visitar alguns parentes em Santos. Neymar tinha 4 meses na época e também estava dentro do carro. Enquanto desciam a serra, ao tentarem desviar de um veículo que vinha no sentido contrário, acabaram perdendo o controle. Neymar acabou indo parar embaixo de um dos bancos. Na hora, seus pais ficaram apavorados, pois não encontravam o bebê. Porém, nada de mais grave aconteceu, e ele só teve um ferimento leve na cabeça. Já seu pai teve uma grave luxação na bacia, o que o afastou dos gramados por quase 1 ano e acabou encurtando sua carreira de jogador. Após a recuperação, ele não conseguiu retomar sua melhor forma e acabou sendo emprestado várias vezes. Vendo que não tinha conseguido alcançar o sucesso desejado com o futebol e agora com 2 filhos pequenos, decidiu encerrar sua carreira com apenas 32 anos. Eles então se mudaram para São Vicente, no litoral paulista, para morarem na casa dos avós de Neymar, em um bairro simples e em 9 pessoas na mesma casa. E foi ali, na Baixada Santista, onde ele cresceu e começou a dar os primeiros passos de sua carreira. Já algum tempo depois, o pai de Neymar foi matar a saudade da bola em um jogo com amigos na praia de Tararé, em São Vicente. Mal sabia ele que aquela brincadeira no final de tarde mudaria para sempre a história da sua família. Naquele dia, Betinho, um conhecido olheiro da Baixada Santista, que inclusive já tinha sido responsável por revelar Robinho, estava no evento e ficou admirado ao ver um menino de 6 anos correndo na arquibancada. O menino era Neymar. Ele corria de um lado para o outro, tinha velocidade, agilidade, ginga. Betinho então percebeu que o menino levava jeito. Foi se apresentar aos pais do garoto e fez o convite para o levarem para jogar no futsal no Tumbiaru, um clube tradicional de São Vicente. Neymar começava então a dar os seus primeiros passos no futsal. Sempre acompanhado de Betinho, que foi seu primeiro treinador, o menino começou a se destacar nos campeonatos de futsal por onde passava. E algum tempo depois, Betinho foi para a Portuguesa Santista e levou Neymar junto com ele. Nessa altura, o garoto já revezava entre o futebol de salão e o campo, sempre sendo destaque tanto na quadra quanto na grama. E o primeiro retorno que o futebol deu para Neymar foram os estudos.
Fino, técnico da Portuguesa Santista, conseguiu uma bolsa para Neymar e a irmã poderem estudar em uma escola particular de Santos. Em troca, o garoto iria jogar futsal pelo time do colégio. Ele disputou por 2 anos a Copa TV Tribuna, um campeonato com os melhores times das escolas da região e que era transmitido ao vivo na televisão aos sábados de manhã. No primeiro ano, o time de Neymar ficou com o vice-campeonato e mesmo sem o título, ele foi o destaque da competição. No ano seguinte, ele levou o time novamente à final e dessa vez saiu com o troféu. O time foi campeão invicto e ele levou os prêmios de artilheiro e destaque da competição. O desempenho de Neymar realmente chamava atenção. Foi aí então que Zito, ex-jogador da seleção, ídolo santista e então diretor de futebol do Santos, foi atrás de Fino, perguntando o que era necessário para levar a joia para as categorias de base do Santos. O curioso é que o Santos não tinha categoria para a idade de Neymar. Eles então montaram uma categoria sub-13 somente para poderem levar o garoto para jogar pelo Alvinegro. Estratégia que deu um pouco certo, né? Neymar então chega ao Santos com 11 anos e a partir daí começou a lapidação santista. Não é à toa que o raio cai tantas vezes no mesmo lugar. Graças ao seu talento bem acima da média, ele começou a pular as categorias na base do Santos, mesmo com uma idade inferior, pois já destoava dos outros garotos e se encaminhava para a profissionalização precoce. No entanto, sua trajetória no Santos poderia ter sido interrompida após 2 anos, quando o empresário Wagner Ribeiro, indicado por Robinho, o levou para visitar o Real Madrid. O empresário tinha bom relacionamento com o Florentino Pérez, então presidente do Real Madrid. Ele levou Neymar e seu pai para conhecer o clube, que vivia a Era Galáctica, com nomes como Ronaldo, Beckham e Zidane em seu elenco. Neymar conheceu vários astros e fez alguns treinos com a base do Real. O desempenho do brasileiro encantou os merengues, que rapidamente fizeram uma oferta para que ele ficasse em definitivo. Ficamos 20 dias hospedados em um hotel por conta do Real. Ele foi aprovado em todos os quesitos. Ofereceram um salário de 10 mil euros, 1 milhão de euros de luvas, casa, escola e emprego para o pai, contou Wagner Ribeiro em uma entrevista. Mas se brilhava com a bola nos pés, o curto período também foi marcado por sentimentos de uma criança que estava longe de casa. Após 15 dias, Neymar estava com saudades de casa, da mãe, da irmã. Ele então começou a pedir para voltarem ao Brasil. Zito e alguns diretores do Santos, quando souberam da ida de Neymar à Espanha, foram contatar o presidente do Santos, Marcelo Teixeira, que rapidamente entrou em contato com o pai de Neymar, tentando o convencer a não assinar com os espanhóis e continuar no Santos. Mesmo contra alguns diretores e o próprio Zito, que achavam que era muito dinheiro para investir no menino, o presidente igualou a proposta do Real, comprou um apartamento para a família próximo à Vila Belmiro e convenceu o pai de Neymar a permanecer com o garoto no Santos. Foi o maior investimento feito pelo Santos por um atleta de base na história. Neymar seguia voando tanto na base do Santos quanto nas categorias de base da seleção brasileira, e sua popularidade era cada vez maior. No dia 7 de março de 2009, no jogo Santos e Oeste pelo Campeonato Paulista, aos 14 minutos do segundo tempo, com 0-0 no placar, o técnico Wagner Mancini atende o pedido da torcida santista presente no Pacaembu e chama o jovem Neymar para estrear no futebol profissional. Aos 17 anos, Neymar estreava profissionalmente. Não marcou, mas jogou bem e ajudou o Santos a sair com a vitória por 2-1. Começava ali uma história incrível de Neymar no Santos. No seu primeiro ano como profissional, ele ajudou a levar o time até a final do Campeonato Paulista, mas levou o azar de encontrar um tal de fenômeno na final, que marcou 2 vezes na Vila Belmiro e o título ficou com o Corinthians. O ano seguinte foi o ano de consolidação de Neymar como grande nome do Santos e do futebol brasileiro. Não importa que time você torce, nessa época, com certeza você parava para ver os jogos do Santos. O time liderado por Robinho, Neymar e Ganso marcou época no futebol brasileiro. O Santos venceu o Campeonato Paulista e Neymar foi o artilheiro da competição com 14 gols, incluindo um golaço contra o Santo André, que foi indicado ao Prêmio Puskás pela FIFA. O Santos conquistou também naquele ano a Copa do Brasil, e com 11 gols em 8 jogos, Neymar levou outro prêmio de artilheiro do campeonato para casa, em uma campanha marcada pelas dancinhas e comemorações diferentes do time da Vila, além das goleadas aplicadas, como 10-0 sobre o Naviraense e 8-1 sobre o Guarani.
foi quando Neymar teve a maior dúvida de sua carreira até então. Chega uma proposta do Chelsea, no valor de 35 milhões de euros, um valor praticamente irrecusável, ainda mais pelo histórico do futebol brasileiro até então. Porém, contrariando aquilo que estamos acostumados a ver a cada dia mais, ele recusa a proposta do clube inglês. O Santos convenceu sua família que permanecer no país ainda seria vantajoso e apresentou a eles um plano de carreira para os próximos anos. O futebol ofensivo e bonito de se ver do Santos encantava o Brasil todo, e a dupla de jovens Neymar e Ganso se destacavam a cada dia mais e ganhavam status de astros e queridinhos do país. Eles até chegaram a fazer propagandas na TV com a camisa da seleção, sem contar o assédio nos aeroportos a cada viagem do time. Foram até no programa do jogo com o elenco santista, tamanha era a fama e o carisma da dupla. Tudo isso colocou uma pressão em Dunga e na sua comissão para a convocação dos jovens santistas para a disputa da Copa do Mundo que iria acontecer naquele ano. O Brasil todo pedia os dois na seleção. O Santos até divulgou um vídeo dos jogadores na expectativa de serem convocados. Porém, somente Robinho estava na lista, e Neymar e Ganso acabaram ficando de fora da Copa do Mundo de 2010. Depois da Copa, Neymar foi convocado pela primeira vez para a seleção principal. Sua estreia foi em um amistoso contra a seleção dos Estados Unidos em Nova Jersey. O atacante, inclusive, marcou nesse dia o primeiro do que viriam a ser muitos gols com a camisa da seleção. Foi nesse ano também que Neymar meio que obrigou a FIFA a mudar a regra dos pênaltis. Quem não se lembra quando ele castigava os goleiros fazendo a famosa paradinha, que acabou sendo proibida? Ele então teve que mudar seu jeito de bater e acabou perdendo algumas penalidades. Até que em um jogo contra o Atlético Goianiense, Neymar sofreu um pênalti e se preparou para cobrar. Porém, o técnico Dorival Júnior deu a ordem para Marcel bater a cobrança. E ao ouvir o recado, não gostou nada da decisão de Dorival. Visivelmente nervoso, começou a abusar dos dribles na sequência do jogo, o que o levou a discutir também com Edu Dracena, o capitão da equipe. Foi nesse jogo que o técnico René Simões, que era o treinador do Atlético Goianiense, soltou a frase: "Estamos criando um monstro". Um dia depois, Neymar apareceu na sala de imprensa do Santos e se desculpou pelo ocorrido. Dorival tirou ele do time do jogo seguinte contra o Guarani e também queria deixá-lo de fora do clássico contra o Corinthians, o que não agradou a diretoria, que acabou demitindo o treinador. Neymar terminou o ano de 2010 com 43 gols marcados e sendo o principal nome santista para a temporada de 2011, onde a busca pelo título da Libertadores era o principal objetivo. Era o primeiro torneio internacional de Neymar como profissional, que havia acabado de completar 19 anos, e ele não sentiu nem um pouco a pressão. A lista distribuiu 15 minutos de Neymar para a torcida, e o craque, após marcar um golaço, comemorou colocando uma dessas máscaras no rosto. Ele acabou recebendo o segundo amarelo e foi expulso da partida. Após a expulsão de Neymar, o jogo ficou tenso e o time chileno quase empatou no final. O Santos venceu por 3-2 e seguiu vivo na competição. E após a chegada de Muricy Ramalho, o time melhorou e acabou chegando à final da competição. Santos e Peñarol então decidiam o título, e após empate sem gols no Uruguai, Neymar deixou o dele no jogo da volta, e o Santos venceu o Peñarol por 2-1 no Pacaembu. Foi o primeiro título da Libertadores do Santos pós-Pelé. Neymar foi o artilheiro do time e eleito melhor jogador do torneio. No segundo semestre, o Santos parece que tirou um pouco o pé do acelerador. Neymar não. Ele continuava em ritmo alucinante, e um jogo que ficou marcado nessa temporada foi o encontro de Neymar com o Bruxo na Vila Belmiro. Em um jogo histórico com 9 gols, Neymar marcou 2 vezes, uma delas um golaço que depois viria a receber o prêmio Puskás da FIFA, de gol mais bonito do ano. O Santos chegou a abrir 3-0 no placar, porém do outro lado tinha ninguém menos que Ronaldinho Gaúcho, que marcou 3 vezes, com direito a gol por baixo da barreira em uma cobrança de falta. O Flamengo acabou virando a partida e venceu o jogo por 5-4. Foi uma exibição de gala de 2 grandes talentos do futebol brasileiro, 2 representantes do futebol arte e de 2 gerações diferentes. Nessa altura, Real Madrid e Barcelona brigavam para ver quem iria tirar a joia brasileira do Santos. Porém, Neymar novamente surpreendeu todo mundo e anunciou uma renovação com a equipe santista até a Copa do Mundo de 2014. A temporada só não terminou melhor para Neymar, pois o Santos não viu a cor da bola na final do Mundial de Clubes contra o Barcelona de Lionel Messi. O Barça venceu por 4-0 com 2 gols do argentino. O confronto marcou o primeiro contato de Neymar com Messi. Mal sabiam eles que iriam fazer história juntos pelo clube espanhol alguns anos depois. Porém, ele encerrou a temporada em grande estilo,
Além de ser eleito o Rei da América, o jovem brasileiro ficou entre os 10 melhores jogadores do mundo na premiação da FIFA, mesmo não jogando no futebol europeu, um fato raríssimo de acontecer. Na temporada de 2012, Neymar chega ao seu terceiro título de Campeonato Paulista seguido, feito que havia acontecido com o Santos a última vez em 1969. Neymar ainda levou os prêmios de melhor atacante, melhor jogador e artilheiro do campeonato, marcando 20 gols em 16 jogos. Na Libertadores desse ano, um jogo que ficou marcado foi as oitavas de final, onde o Santos havia perdido o jogo de ida na altitude contra o Bolívar por 2-1. Quando foi perguntado sobre a preocupação com Neymar no jogo da volta, o técnico argentino Ángel Guillermo Royos declarou: "Não sei nem quem é, era melhor ter ficado quieto." No jogo da volta na Vila Belmiro, o Santos atropelou o Bolívar. O time brasileiro venceu o jogo por 8-0. Neymar fez 2 gols, deu 3 assistências e passeou diante da defesa do time boliviano. Em uma das comemorações, Neymar fez o gesto de se apresentar aos 4 cantos do estádio, em resposta à declaração do argentino. Acho que a partir daquela noite, ele definitivamente soube quem era Neymar. O Santos caiu para o Corinthians na semifinal, que acabou conquistando o título inédito até então do torneio. Neymar ainda terminou como artilheiro da competição, prêmio que ainda não havia conquistado. Nesse ano, ele conquistou também a Recopa Sul-Americana. Após empate em 0-0 no jogo da ida, o Santos venceu a Universidade do Chile por 2-0, e o Neymar, adivinha, deixou dele e foi eleito o melhor jogador da final, mantendo assim a média de 2 títulos por ano nos últimos 3 anos. No Brasileirão desse ano, Neymar conseguiu um feito que poucos jogadores conseguiram na história: ser aplaudido fora de casa pelo torcedor rival. O fato aconteceu no Independência contra o Cruzeiro. O Santos goleou o time mineiro por 4-0. Neymar participou de todos os gols, fez 3 e deu uma assistência. E após o terceiro gol do craque, a torcida cruzeirense começa a aplaudi-lo e gritar seu nome. Ele então reconhece e agradece o estádio, que deixou em segundo plano a goleada sofrida e somente reverenciou o talento do jovem santista. Para termos noção o quão acima da média Neymar estava, foi nesse ano que ele foi impedido de disputar o tradicional prêmio Bola de Prata, fato que só tinha acontecido com Pelé. Ele recebeu o prêmio hors concours, que é quando o jogador está muito acima dos outros, e não poderia receber notas nem ser eleito como o melhor do ano em sua posição. Ele terminou a temporada de 2012 com 53 gols e 27 assistências em 60 jogos disputados. No ano seguinte, então, chegou o momento que todo torcedor santista temia. Não tinha mais como segurar um talento desse tamanho aqui no futebol brasileiro. Ainda conseguimos aproveitar muito de Neymar aqui no Brasil, visto que cada vez mais os nossos talentos vão cada vez mais cedo para a Europa. No dia 26 de maio de 2013, ele fazia seu último jogo como jogador do Santos, em Brasília contra o Flamengo. Um craque do nível nacional como ele tinha que se despedir na capital do país. O empate sem gols entre as duas equipes pouco importou. Todos sabiam que estava partindo um dos grandes nomes do futebol brasileiro. E quem venceu a briga para levar Neymar foi o Barcelona, clube que historicamente tem uma certa ligação com craques brasileiros. Ele se tornava então a venda mais cara da história do futebol brasileiro, em uma negociação que ultrapassou a casa dos 86 milhões de euros. Ele então se despediu do Santos e da torcida santista fazendo uma promessa: "Eu vou, mas eu volto." E se você chegou até aqui, com certeza vai curtir esse próximo vídeo. Mas antes, clica aqui nesse botão abaixo para inscrever-se em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo que postarmos. E nesse vídeo aqui ao lado, contamos a história de um menino que saiu do subúrbio carioca para se tornar o melhor jogador do mundo e que chocou a todos com o seu talento: Ronaldo Luiz Nazário de Lima, o fenômeno. Então clica aqui ao lado que nos encontramos lá.